Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as almas que são vossas visitai, e enchei com a graça do céu os corações que criastes. Vós sois chamado Paráclito, Altíssimo dom de Deus, água viva, fogo, amor e unção espiritual. Doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus, solene promessa do Pai, ponde nos olhos a palavra. Acendei a vossa luz nas almas, e infundi no coração o amor, aquilo que em nosso corpo está enfermo, curai-o com o vosso eterno poder. Para longe repeli o inimigo, e a paz nos dai sem demora, e assim, por vós conduzidos, evitaremos todo mal. Fazei que por vosso intermédio descubramos o Pai e conheçamos também o Filho, e em vós, Espírito de ambos, creiamos em todos os tempos. A Deus Pai seja a glória, e ao Filho que morreu e ressuscitou, e também ao Paráclito, por todos os séculos dos séculos. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos na preparação para a festa de Pentecostes, esta que é a terceira maior solenidade do calendário litúrgico, que a Igreja comemora o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo em companhia de Nossa Senhora e, portanto, a missão de Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que veio à Terra para santificar as almas dos fiéis. O seu objetivo é a santificação das nossas almas. E é por isso que nesses dias de preparação para Pentecostes, eu queria te acompanhar, passando pelo caminho dos dons do Espírito Santo, dos dons de santificação, para mostrar como se dá o progresso na nossa vida espiritual. Os 7 dons do Espírito Santo correspondem aos 7 dias da criação e, portanto, aos 7 dias ou às 7 fases, às 7 moradas pelas quais ele nos vai conduzindo, a fim de que nós possamos chegar à união divina. Os 7 dons do Espírito Santo, portanto, correspondem às 7 estruturas da nossa alma, estruturas de maior profundidade, em que, guiados pelo Espírito Santo, podemos chegar àquele recinto interior, aonde está Vossa Majestade, em palavras de Santa Teresa, e podemos viver, então, em união permanente com Deus Nosso Senhor. Ora, São Tomás de Aquino estabelece uma espécie de hierarquia entre os dons do Espírito Santo. Ele nos faz enxergar como há uma certa ordem nos dons, em que o primeiro deles é o dom do temor de Deus, que, seguido pelos outros dons, leva à culminância dos dons no supremo dom da sabedoria. Vamos, portanto, começar considerando o dom do santo temor de Deus. São João, na sua primeira epístola, diz que o amor lança fora o temor.
E algumas pessoas, portanto, concluem que nós não devemos temer a Deus, que o temor é uma condição pagã, que o temor é uma circunstância anterior ao Evangelho. Mas, na verdade, isso é uma bobagem, porque São João está falando de um tipo de temor que São Tomás explica como sendo o temor servil. É aquele temor de um servo que tem medo de um patrão implacável, mau, justiceiro. Não é esse tipo de temor que é o dom do temor de Deus. O dom do temor de Deus é o temor filial, é o temor reverencial. Davi diz no livro dos Salmos que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E também diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, o caminho que nos leva ao dom da sabedoria começa pelo temor do Senhor. Se você pegar o livro de Atos dos Apóstolos, você verá tantas menções a este dom, quando diz que a igreja crescia no temor do Senhor, que a igreja andava no temor do Senhor, que um grande temor se apoderou de todo o povo. No livro do Apocalipse nós vemos o próprio São João prostrar-se por terra, cair por terra diante de anjos poderosos. O dom do temor do Senhor, portanto, é o primeiro dom do Espírito Santo. E é o dom que nos faz reverenciar a Deus. É o dom que nos faz perceber a santidade imensa de Deus e, portanto, a nossa completa indigência, a nossa imperfeição. É o dom que nos faz ver que nós não somos nada, que nós somos piores do que o nada, porque nós somos pecadores. Por isso, o dom do temor tem essa dupla dimensão. De um lado, nos faz tremer diante da santidade, da excelência, da magnificência, do esplendor, da glória de Deus. De outro lado, ele nos faz corar de vergonha, ele nos coloca nessa posição de que nós, de fato, nos sentimos e nos sabemos e nos compreendemos como pecadores. E por isso ele é o primeiro dos dons do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, para realizar a obra da nossa santificação, precisa nos convencer pela humildade de que nós somos pó e cinza, de que nós não somos nada, e é isso que acontece quando nós temos uma conversão genuína. Alguém que de repente sofre o impacto da graça de Deus. O que acontece com ele? De um lado, ele se dá conta de quem é Deus, ele começa a perceber a sua soberania, a sua majestade, a sua excelência. E de outro, ele olha para si mesmo e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Exatamente como fez São Pedro na pesca milagrosa, que inaugurou, digamos assim, um período em que ele e os seus companheiros aderem de verdade ao chamado de Jesus Cristo. Ele nunca esteve tão próximo de Cristo, mas ao mesmo tempo ele não se sente senão distante, senão longe. Ele diz: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. O Senhor é santo, o Senhor é Deus, o Senhor é taumaturgo, o Senhor é glorioso. Eu sou um homem pecador.
Hoje em dia, infelizmente, o dom do temor, que é o primeiro, mais baixo, mais básico dos dons do Espírito Santo, ele anda muito desatendido. Primeiro porque as pessoas perderam o temor por Deus. Vejam o que acontece nas liturgias. São palmas, em alguns lugares danças, em alguns lugares aquela alegriazinha bem frugal, descuido, relaxo, desleixo, desmanzelo, no modo das pessoas se comportarem. E, portanto, elas não têm aquela sensação que sempre esteve ligada à liturgia da majestade de Deus, da glória, de um Deus soberano que está no seu trono recebendo a adoração de todos os santos anjos, de todos os coros dos espíritos bem-aventurados, de todos os santos do céu e da igreja inteira na terra. Como nós dizemos no prefácio da missa, os querubins, os serafins, em alvoroço, cantam num cortejo sem fim, dizendo: Santo, Santo, Santo. Essa santidade gloriosa de Deus, a qual quase mais ninguém tem acesso, a não ser quando tem um toque sobrenatural da graça que o faz perceber isso. E por outro lado, as pessoas acham que o pecado é um negócio tão normal, fazem absurdidades, às vezes se confessam como quem está pagando um pedágio para poder comungar, apenas por desencargo de consciência, mas sem arrependimento, sem contrição verdadeira, sem quebrar o coração diante do Senhor. O temor de Deus nos faz quebrar o nosso coração. Senhor, eu sou um homem pecador, tende misericórdia de mim. Senhor, eu não sou nada, tende misericórdia de mim, só o Senhor pode me salvar. É por isso que o dom do temor de Deus está ligado à primeira das bem-aventuranças. Quando Nosso Senhor diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres em espírito são estes humildes, que quebram o seu coração diante do Deus indefectível, para utilizar a expressão de São Tomás. Esse Deus que não tem nenhum tipo de limitação, que é indeficiente, que ele é completamente perfeito e que, portanto, é a noção mesma de riqueza. Ele tem tudo. Nós não somos nada. E somos piores do que o nada, porque o nada não ofenderia a Deus, não ofende a Deus. Ele não existe. E nós, sendo tão ínfimos, nós o ofendemos. Nós chamamos o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, para uma guerra, quando nós escolhemos a nossa vontade, quando nós escolhemos o pecado mortal. Nós precisamos temer o Senhor, o que significa que nós precisamos respeitar, ter este instinto sobrenatural da adoração. O que é a adoração? A adoração, em palavras de bem-aventurada, ou agora acho que foi canonizada, de Santa Elizabeth da Trindade, é o êxtase do amor. É quando o amor sai de si mesmo e vai ao encontro do amado. Isso é adoração. Mas o senso da adoração supõe um bom senso da nossa desproporção diante de Deus, que nos faz sentir esmagados pela sua infinita majestade. Então nós o adoramos. Nós nos vemos como um pontinho microscópico perdido no universo, que é um objeto desproporcional de amor por parte dele. E nós nos submetemos a ele e lhe dizemos: recebe a minha adoração, eu reconheço que o Senhor é grande. Eu tributo ao Senhor a minha total gratidão, o meu reconhecimento por quem Tu és.
Que coisa maravilhosa adorar. Isso nasce do temor de Deus. Aquela reverência que nos faz andar sem jactância, sem arrogância, mas a viver como quem tem a cabeça inclinada e diz: Senhor, Tu és Deus, Tu és perfeito e Tu me amas. Eu sou um pecador, eu não mereço senão que o Senhor se distancie com horror de mim, mas eu Te agradeço porque o Senhor vem ao meu encontro e eu quero ser reverente com isso, com essa Tua iniciativa, com essa Tua abertura. Afasta de mim o mal. Eu não quero continuar Te ofendendo. Eu quero, pelo menos diante da Tua santidade, corresponder um pouco. Por isso que ao dom do Espírito Santo, ao dom do temor, corresponde a 7ª petição do Pai Nosso: livrai-nos do mal. É a nossa alma que, diante da imensa grandeza e santidade de Deus, diz: Senhor, livra-me do mal, livra-me do maligno, livra-me do diabo, de tudo aquilo que ele semeou em mim. No dia do meu batismo eu disse que renuncio a Satanás, renuncio às suas pompas, renuncio às suas seduções. Eu não quero ter parte com ele. Por isso, afasta de mim. Livra-me, liberta-me, desata-me do mal. Espírito Santo de Deus, como diz o Veni Creator, ostem repellas longius. Repeli para longe as hostes do inimigo. Livrai-nos do mal. É tudo que nós precisamos para crescer nessa santidade em que os dons do Espírito Santo querem nos introduzir. Queridos irmãos, o meu desejo é que todos vocês cresçam em temor, que nós sejamos assim quebrantados diante do Senhor, totalmente quebrantados, que nós caminhemos dia após dia, assim, com aquele tremor, com aquela disposição de dizer: Senhor, eu sei quanto Tu és grande e quanto eu sou ínfimo, quase um nada. Eu quero Te adorar. Eu quero Te glorificar, eu quero parar de Te ofender, eu não quero Te perder, eu não quero ser grosseiro, eu não quero fazer com que a minha vida seja um ato de resistência à Tua tão generosa oferta de amor para mim, que não mereço. Façamos a fórmula breve de consagração ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, doce amor do Pai e do Filho, para vos pertencer inteiramente, entrego-vos hoje e para sempre meu coração, meu corpo e minha alma, minhas forças e potências, meus pensamentos e desejos, minhas palavras e obras, minhas ações e omissões, sofrimentos e alegrias, a vida e a morte. Recomendo-vos também todos os que me são caros, tudo o que são e possuem, para que só vós de tudo disponhais e estabeleçais em nós o reino do vosso amor no tempo e na eternidade. Amém. Ó Puríssima Virgem Maria, que por vossa conceição imaculada fostes pelo Espírito Santo transformado em tabernáculo predileto da divindade, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra. Ó Puríssima Virgem Maria, que no mistério da encarnação vos tornastes verdadeira Mãe de Deus, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra.
Ó Puríssima Virgem Maria, que no cenáculo em oração com os apóstolos fostes repleta do Espírito Santo, rogai por nós para que o Divino Paráclito venha renovar quanto antes a face da terra. Debaixo da vossa proteção nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém.